Em 8 de janeiro de 1935, no Mississippi, ao meio-dia nascia Elvis Aaron Presley, filho de Gladys Love Smith Presley e Vernon Presley. Elvis é considerado para muitos ainda hoje mais que um compositor ou um cantor, mas um marco que revolucionou o estilo, os costumes e a música mundial. O ano era 1944, Elvis tinha apenas 11 anos. Sua professora decidiu inscrevê-lo a um concurso e foi nesse dia que ele cantou para o público pela primeira vez. Todos que viram ele ali cantando falavam que ele tinha um dom, cantava de uma maneira diferenciada. Irmãos, mas a vida desse homem foi muito turbulenta. Pessoas que o acompanhavam de perto falavam que a mente dele era dividida. Uma hora ele queria cantar para Deus e em outro momento queria cantar para o mundão. Pessoas próximas do cantor afirmavam que durante o dia ele costumava cantar louvores e por onde ia, ele ia com a Bíblia Sagrada. Bem, hoje eu quero contar para vocês aqui essa história. Irmãos, é uma história para a gente pensar. Eu sei que muita gente hoje vive esse conflito. Quem que eu vou servir? Me dedicar a Deus ou ao mundo? Eu tenho um dom, o que eu vou escolher? Ganhar dinheiro com esse dom? Ganhar fama, aplausos, reconhecimento? Ou usar esse talento que Deus me deu para a glória do seu santo nome? Queridos, esse vídeo está muito edificante. Nós não estamos aqui para julgar ou condenar ninguém que já morreu. Mas vamos pegar uma história que é pública e contar em detalhes aqui muita coisa que talvez você não conhece ainda. Tá certo? Então vá se assentando. Antes de entrar no assunto, quero cumprimentar todo mundo com a paz do Senhor e te dar as boas-vindas. Para não perder os próximos vídeos, é bem facinho. É só se inscrever no canal, curtir esse vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas aqui dentro da internet e pronto. Tendo feito isso, você já me ajudou demais. Tendo dito isso, vamos entrar na história. Se assenta para ouvir tudo, porque vai valer a pena. Tenha paciência, porque eu vou começar do começão, tá bom? Vamos entrar de vez no assunto de hoje. Mais de 40 anos depois de sua morte, milhões ainda reverenciam o chamado Rei do Rock and Roll. Eles tocam sua música, cantam suas canções e usam a sua história como inspiração. A influência do cantor na vida de muitos foi uma coisa tão forte que após a sua morte criaram uma frase: Elvis não morreu. Exatamente, Elvis está vivo e já passou 40 anos. As pessoas são inclinadas a idolatrar, né, irmãos? A mesma coisa pensam em relação ao Michael Jackson, né? Não papocou, tá vivo por aí e vai aparecer. As pessoas são inclinadas a idolatrar. Bem, mas agora nós queremos falar sobre a parte, digamos que espiritual do cantor. Vamos falar agora sobre os conflitos que ele enfrentava. As pessoas o viam no palco, dançando, cantando, conquistando o público, mas não imaginavam que entre quatro paredes o cantor vivia debaixo de uma batalha na mente. Eu não sei se você sabe, mas ele foi criado em lar cristão. A sua família era cristã. Cristãos fervorosos mesmo, de estar ali no culto, de não perder um culto. Tem uma história bastante interessante sobre a vida de Elvis. Os pais dele chegou a falar em entrevista que durante ali o culto de domingo, Elvis pequenininho ficava, digamos que imitando o pessoal lá do coro, sabe? O pessoal que cantava lá os hinos da harpa e tal, ele ficava ali imitando, querendo cantar, já mostrando que nasceu realmente para isso, né? Viver esse propósito, cantar para Deus. Vamos entrar agora aqui nos conflitos que ele enfrentava. And friends just can't be found. Oh, like a bridge over trouble.
Muitas biografias de pessoas próximas a Elvis relataram o seguinte, abre aspas, ele queria dar seu talento a Deus, mas o mundo era tentador demais para ser resistido. De uma hora por outra, Elvis era visto lendo a Bíblia e cantando louvores. Tem até uma história interessante sobre ele. Ele gravou um álbum para a mãe dele era muito fiel a Deus, e ele gravou um álbum só de músicas cristãs, exatamente, muitas músicas, até hinos da harpa cristã que nós cantamos hoje, ele gravou para a mãe dele, e a história conta que ali no estúdio, depois da gravação, ele foi visto se acabando de chorar, chorando muito, e ele falava que nasceu para isso, nasceu para louvar a Deus. Irmãos, mas existia esse conflito dentro dele. A quem eu vou servir? A Deus ou ao mundo? Ele sabia que nasceu para adorar a Deus e para servir a Deus. Irmãos, quantas pessoas vivem esse conflito, né? A pessoa tem um talento maravilhoso, um dom de Deus, mas a pessoa diz assim, rapaz, esse dom meu aqui, esse talento, pode me render muitos milhões na conta. E se eu for servir a Deus, não vai me render dinheiro nenhum. Meu irmão, se esse é o seu conflito, eu quero pregar para você que vale a pena servir a Deus. Nenhum dinheiro do mundo vai trazer para você essa sensação, essa paz de saber que você está servindo a Deus de verdade. Irmãos, uma pessoa quando tem um propósito, ela só é feliz vivendo o propósito dela, porque o Espírito Santo fica ali mostrando para a pessoa, você está errado, Deus te fabricou, te fez para outra coisa. Então, Elvis, ele vivia com esse tormento na sua mente. O relacionamento de Elvis com Deus começou bem cedo. Ele e sua família frequentavam a primeira igreja Assembleia de Deus de sua cidade. Segundo o relato de pessoas próximas, Elvis sempre reconhecia que o talento que ele tinha era graças a Deus. Olha o que ele falou um dia, abre aspas, eu creio na Bíblia. Eu creio que todas as coisas boas vêm de Deus. Eu não acredito que eu cantaria do jeito que eu canto se Deus não quisesse. Ele reconhecia que o talento tinha vindo de Deus. Porém, ele usou pro mundão, né? Usou para o seu bel prazer. Essa certeza de que ele tinha nascido realmente para louvar a Deus era uma coisa tão forte na mente dele que em todo show ele parava para cantar louvores. Veja aí, todo show era certo. Ele parava para cantar hinos. Veja aí, hinos da harpa cristã até. Lisa Presley, filho do cantor, uma certa vez falou, sem dúvida, ele parecia estar em seu momento mais apaixonado e em paz quando cantava músicas cristãs. Nesse documentário feito em 1972, Elvis Presley falou o seguinte, fazemos 2 shows por noite durante 5 semanas em Las Vegas. Muitas vezes nós vamos lá pra cima e cantamos até o arraiar do dia. Cantamos gospel, nós crescemos com o gospel. Ele deixa a sua mente um pouco mais tranquila, disse o cantor. Elvis se sentia em paz enquanto cantava para Deus. Meu irmão, você só vai se sentir realizado vivendo o seu chamado. O seu chamado vai continuar aí, batendo na tua porta, esse incômodo, sabe? Você precisa viver isso. Esse vídeo tem essa mensagem mesmo, te confrontar acerca disso. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Tire a visão do dinheiro, tire a visão da fama, se entregue mesmo. Irmãos, esse vídeo aqui é de Deus. Eu sei que tem muita gente por aí que já tá com a carreira montada, né? Pronto, eu vou cantar sertanejo, vou cantar funk, vou fazer isso, eu tenho habilidade com isso, mas eu vou usar nisso porque dá dinheiro, dá reconhecimento. Meu amigo, não vale a pena não. O apóstolo Paulo disse assim, aprove a Deus a me separar desde o ventre da minha mãe. Quando você estava lá na barriga da tua mãe, o Senhor já te viu e já criou um propósito de vida para você. E você só vai se sentir realizado vivendo isso. Você não precisa viver esse conflito interno, não. Viva para Deus, se entregue de verdade. Irmãos, eu posso falar por experiência
própria. A minha vida começou a fazer sentido a partir do momento que eu me entreguei para Deus sem reserva. Sabe, se hoje eu tacasse os pés na missão, parece que minha vida ia acabar. Parece que não ia fazer mais sentido. É como você tirar um peixe da água e botar no seco. Ele papoca, ele morre. Ele precisa estar onde ele foi feito para estar. O falecido Tom, na biografia de 2 partes da HBO, diz o seguinte: isolamento gera abuso de drogas. E assim foi o fim, infelizmente, do cantor Elvis Presley. Isolado em sua casa, debaixo de medicamentos pesados e com uma enfermidade que tirou a sua vida. Missionário, e como foi os últimos instantes da vida desse homem? Meu irmão, realmente nós não sabemos se ele acabou se decidindo antes de morrer. Mas pessoas próximas ao cantor relataram em algumas biografias que, antes dele morrer, ele costumava passar longos períodos lendo conteúdo cristão, louvando a Deus, tocando no piano e meditando sobre Deus. Mesmo diante do caos, ele gostava de parar para se focar ali a Bíblia. De acordo com o portal Christian Today, uma certa vez Elvis falou, abre aspas, tudo o que eu quero é conhecer a verdade, conhecer e experimentar Deus. Sou uma pessoa que está em uma busca por Deus. Eu sou essa pessoa. Mark Macias, que escreveu uma peça sobre a vida do cantor, sobre os seus últimos instantes de vida, ele que fez uma vasta pesquisa sobre a vida de Elvis, ele escreveu o seguinte, abre aspas, acho que nas últimas horas de Elvis Presley, ele pediu a Deus que o perdoasse. Ele sabia que havia cometido erros na vida e se arrependeu de alguma das escolhas que fez. Durante suas últimas horas, sabemos que Elvis foi ao piano e tocou músicas cristãs. Duvido que ele fizesse isso todas as noites. Será que esse ato, então, não dá algumas indicações de que Elvis estava clamando por Deus? Eu acredito que sim. A maioria dos artistas é sensível, continua Macias. Enfim, nós realmente não sabemos o que aconteceu nos seus últimos instantes de vida. O que aconteceu ali naquele quarto quando ele, nessa data aqui que está aparecendo, partiu para a eternidade. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós podemos aprender com toda a história de Elvis Presley. Não vale a pena viver com esse conflito interno. Quem eu vou servir? A Bíblia diz que não dá para servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o adversário. Jesus disse que não dá para servir a 2 mestres, não tem como. Ou você serve a Deus ou você não serve. E viver com essa batalha interna, meu irmão, viver nessa vida sem servir a Deus de verdade, sem se entregar a Deus de verdade, é uma loucura. É sair dessa vida sem fazer realmente uma história bonita. Elvis é chamado de o rei do rock, é idolatrado, é tratado como um semideus para muitos, mas a história dele poderia ser outra completamente diferente. O Elvis que viveu para Deus, que cantou para Deus e que entregou a sua vida inteira para Jesus. Não viva com esse conflito. Não morra com esse vazio dentro da alma. Você vê que até nos seus últimos instantes de vida, ele cantava, ele lia a Bíblia, ia para o piano. Isso mostra que havia uma sede por Deus dentro dele. A gente fica torcendo, irmãos, quando a gente lê essas histórias assim, a gente fica torcendo para que realmente a pessoa tenha tido um encontro com Jesus, que alguém tenha entrado no quarto dele, lido uma palavra e que ele tenha realmente se entregado a Cristo antes de partir para o outro lado. Mas enfim, talvez você tenha se identificado com toda essa história e talvez você venha vivendo isso ao longo de sua vida. Coloque um ponto final nesse conflito, entregando a sua alma verdadeiramente a Jesus de Nazaré. Ceda ao chamado de Deus, ceda à vontade de Deus. A Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma. Se alguém perde a sua alma, essa pessoa levou o maior prejuízo de todos. Mas enfim, há oportunidade para quem está vivo, há oportunidade para nós viver de fato o chamado que arde no nosso coração. Seja para cantar, seja para pregar a palavra, seja para trabalhar no ministério infantil da igreja, enfim, viva
o seu chamado. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo. E a minha oração é para que essa história tenha mexido com você e tenha feito você pensar um pouquinho sobre a vida. Nós somos passageiros, irmão. Se a gente não viver de fato a vida como é para ser vivida, a vida não vai valer a pena. Pense nisso. Até amanhã. Querendo Deus, a paz do Senhor Jesus.